Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou responder a famosa pergunta: vale a pena fazer faculdade de design gráfico ou não? Então fica comigo até o final que eu vou responder isso. E para começar a responder isso, eu vou te contar um pouco da minha história, como foi a minha trajetória no design. Eu não sou formada em design gráfico, eu sou formada em arquitetura. E eu comecei a trabalhar com design gráfico lá em 2016, eu tinha aí uns 18 anos, e eu comecei a fazer sites. Meus pais, eles têm uma empresa de informática e eles tinham alguns clientes que precisavam de site e eu comecei a fazer site para esses clientes. Então esse foi o meu primeiro contato com design. E na época eu não sabia nada de design, eu sabia como fazer um site e deixar bonito, mas eu não sabia nada sobre princípios de design, nada disso, eu nunca tinha realmente estudado design. E os sites que eu fazia ficavam super legais. E eu fui trabalhando com isso ao longo dos anos, mas sempre algo assim muito pontual, muito picado. E aí eu entrei na faculdade de arquitetura em 2018. E a arquitetura, ela tem muitos pontos em comum com design, né? Até porque na minha faculdade era escola de arquitetura e design, então acabava que a gente tinha muitos pontos em comum. Sempre que a gente terminava um projeto arquitetônico, a gente tinha que fazer uma prancha, fazer um banner de apresentação. E eu sofria muito para fazer esses banners. Eu sabia que não tava legal, eu sabia que o que eu tava fazendo não tava bonito, eu sabia que precisava mudar alguma coisa ali, mas eu não sabia o que era que eu precisava mudar. E aí E foi um tempo que eu decidi estudar realmente sobre design gráfico, que eu falei, não, chega, eu quero conseguir fazer as coisas legais, eu já tenho uma pequena noção, assim, mas eu quero realmente entender o que eu faço para um banner ficar bonito, como é que eu organizo as informações, como é que eu organizo as fotos, como é que eu faço uma boa diagramação. Deve ter alguma ciência por trás disso. E realmente tinha. E aí eu comecei a fazer vários cursos online, li livros, fui estudando em blogs, vídeos que tinha na internet. E eu aprendi, de fato, design gráfico. Eu aprendi como usar tipografias, eu aprendi teoria das cores, eu aprendi equilíbrio, balanço e tudo mais. E isso realmente mudou a minha percepção sobre design e mudou a qualidade do meu trabalho. Saiu assim, da água pro vinho. Porque uma coisa é você ter uma certa intuição de como faz design, e outra coisa é você realmente saber a teoria por trás disso, saber as regras por trás disso. E eu comecei a prestar serviço para diversos clientes do Brasil inteiro, e tanto de sites, de páginas, de criativos, de artes. E aí foi quando alguns meses depois, foi quando eu me aprofundei mais no mercado de lançamento e decidi que esse seria o meu mercado. E hoje em dia eu atendo diversos clientes de lançamento. Mas, voltando ao ponto, é necessário fazer a faculdade de design gráfico? Não. Não é necessário fazer, porque design não é uma profissão que você precisa de um diploma para atuar. Por exemplo, arquitetura você precisa ter um diploma para atuar, senão você não pode assinar nenhum projeto. Mas design, não existe isso. Então, essa ideia de que necessariamente você tem que passar ali 4, 5 anos dentro de uma faculdade é uma ideia antiquada, é uma ideia que não se aplica ao design gráfico. Você pode sim aprender tudo sozinho, com YouTube, com curso online, assim, mas se você quiser aprender de graça, tem como. Tem diversos vídeos no YouTube que ensinam sobre design, que ensinam os princípios de design. E com isso, aprendendo os princípios de design, você já consegue ter clientes e com isso você vai crescendo a sua carreira. Hoje em dia, nem o Photoshop você não precisa pagar, porque existe o Figma, existe a versão gratuita do Figma. Então você consegue iniciar a sua carreira no design com custo zero, aprendendo no YouTube, usando Figma, existe ferramenta de Photoshop online gratuita, então você pode usar isso. Acho que existe de Illustrator também. Você pode usar o Canva é uma excelente ferramenta também. O que determina a qualidade do trabalho que você vai fazer no Canva é justamente o seu conhecimento, a sua habilidade profissional. Então, se você tem um bom conhecimento, se você tem uma boa habilidade profissional, você vai conseguir criar artes incríveis e outros materiais incríveis no Canva. Mas existe um ponto negativo de não fazer faculdade, e é um ponto que eu, até hoje, com mais de 9 anos de carreira, sinto dificuldade.
Porque na faculdade, querendo ou não, a gente aprende muito sobre a teoria das coisas. A gente, na arquitetura, por exemplo, né, a gente estuda sobre história da arte, a gente estuda sobre todos os movimentos que foram importantes para a arquitetura, todos os movimentos que refletiram de alguma forma no padrão de construção, em países diferentes, e com isso a gente tem uma base mais sólida, a gente estuda sobre materiais e etc. Agora, trazendo isso pro design, você pode ser um ótimo profissional, você pode ser assim, dominar todas as ferramentas, dominar as técnicas, formas de composição e tudo mais. Mas se você não conhece a base, se você não tem um estudo ali sobre como surgiu o design, sobre como foi a evolução do design mesmo, né? O que estava ali na base do design, por que ele surgiu, como que ele evoluiu, quais foram as etapas que o design passou. Se você não tem isso, parece que o seu trabalho ele fica faltando algo, sabe? Porque você não tem referência suficiente para criar algo fora da caixa. Porque é muito simples, não simples, né? Mas é relativamente fácil, depois que você já tem esse domínio, você criar artes replicando, tipo, referências de outras pessoas, né? Pegando referências de outra pessoa e fazendo a sua arte em cima daquilo. Mas é muito difícil você conseguir criar algo do zero, criar algo original, criar algo autoral, se você não tem essa base, se você não tem a base de conhecer a história do design, de conhecer a base do design. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Inclusive, recentemente, eu fui criar um projeto para um lançamento de Black Friday, que a ideia por trás desse lançamento era movimentos revolucionários. Então, eu precisei beber na fonte de como era a imprensa naquela época, como era a mídia naquela época, como era o design naquela época. E não é tão simples quanto você simplesmente pesquisar uma referência e copiar aquela referência. Você precisa ter um conhecimento por trás disso. Eu precisei realmente estudar sobre isso. Eu precisei dedicar um tempo para entender como era o pensamento daquela época, para eu conseguir construir um visual que fizesse sentido, que as pessoas imediatamente associassem àquela época. Então eu acredito que esse é um dos principais pontos que fazem diferença entre você ver um profissional que ele é formado e um profissional que não é formado. Provavelmente você acompanha já alguns profissionais de design no Instagram, no YouTube e tal, e se você parar para reparar, você vai ver que existe uma diferença na qualidade do trabalho de pessoas que são formadas na área e de pessoas que não são formadas na área. As pessoas que não são formadas, elas costumam repetir sempre o mesmo tipo de estética, elas costumam repetir sempre a mesma linha que todo o mercado está fazendo, principalmente se for mercado de lançamento. Agora, pessoas que são formadas, elas conseguem transitar muito melhor entre estilos diferentes. Elas conseguem produzir materiais mais diferentes, mais fora da caixa, e elas têm um domínio melhor sobre artes com personalidade. Mas também não estou dizendo que você necessariamente precisa se formar em design para você conseguir fazer isso, não. Mas você tem que saber que você vai precisar estudar essa base também, que não é só você entender sobre princípios de design e pronto, tá tudo certo, você já vai ser um excelente designer. Você precisa estudar, voltar lá nos fundamentos de design para você conseguir ter um trabalho que se destaca, para você conseguir ter um trabalho fora da caixa. Segundo ponto de atenção, se você não quiser fazer uma faculdade de design gráfico, ser autodidata não é para todo mundo. Definitivamente não é. Você precisa ter muita disciplina para sentar todos os dias e estudar, aprender algo novo todos os dias, assistir a aula, treinar, testar. Porque na faculdade a gente tem aquela cobrança, aquela demanda de que precisa passar de semestre, precisa ser aprovado, senão vai ter que repetir matéria e tal. E quando você é autodidata, você não tem essa pressão, você só tem a pressão ali dos seus clientes. E se o cliente está te pagando, tudo certo. Então, você precisa ter essa disciplina de querer sempre evoluir o seu trabalho. Uma coisa que me ajudou muito nesse sentido foi que, desde sempre, a cada trabalho que eu fazia, eu estudava algo novo e aplicava algo novo. Seja uma técnica, seja uma referência diferente, seja um programa diferente, uma forma de fazer diferente, todo trabalho que eu ia fazer, eu sempre buscava trazer algo novo. E isso foi uma coisa que evoluiu, assim, muito o meu trabalho, que me acelerou o aprendizado de uma forma absurda. Então, esteja ciente de que você tem que ter essa disciplina, de que você tem que ter
essa motivação e essa garra de todos os dias aprender algo novo, de todos os dias estudar design, até você ficar muito bom. E quando você ficar muito bom, você vai continuar estudando, porque a gente nunca para de estudar. Então, tenha isso em mente. Se você é uma pessoa que não consegue aprender sozinha, se você é uma pessoa que sente muita dificuldade, que não tem foco, que não tem concentração, não tente ser designer por conta própria, porque provavelmente você vai se frustrar. Agora, um ponto positivo da faculdade, que eu não vejo muita gente falando, e que eu, por ter tido a experiência de fazer a faculdade de arquitetura e de ser autodidata no design, eu consigo comparar muito bem os dois mundos, que é a faculdade não é só você aprender coisas, principalmente quando você estuda em uma faculdade pública, que foi o meu caso. Eu sou formada em arquitetura na UFMG e uma das principais coisas que eu vou levar comigo pro resto da vida da faculdade não foi o aprendizado, não foi as coisas que eu aprendi ali nas aulas e tal, não. Foram as pessoas. Foi o contato com pessoas, assim, mais diversas possíveis, de realidades muito diferentes, pessoas com pensamentos muito diferentes. E essa troca de pensamento, essa troca de experiência, essas interações com pessoas são algo que faz a gente crescer muito enquanto ser humano. E assim, eu tive muitos altos e baixos na faculdade, momentos que eu tava adorando, momentos que eu tava odiando, isso é super normal. Mas tem uma coisa que se manteve constante durante todo esse tempo, foram as pessoas que estavam comigo na faculdade, foram os amigos que eu fiz na faculdade, foram as experiências que eu vivi, festas que eu vivi, festas que eu organizei também. Eu fiz parte da atlética da minha faculdade por 5 anos, 6 anos mais ou menos. Eu jogava todo fim de semana, praticava esporte, né? E depois eu fui da organização dessa atlética também, fui presidente da atlética, e foi uma experiência, assim, que eu não viveria em nenhum outro lugar. Foi uma experiência que eu não sei descrever, sabe? Uma experiência, um crescimento tão grande, você viver coisas diferentes, sabe? Você sair um pouco da sua caixinha, você sair um pouco daquilo que você tá acostumado, daquilo que você já conhece, sair da sua zona de conforto, viver coisas novas. Tudo isso é essencial. Eu vejo hoje em dia muita gente que trabalha home office, aprende design por conta própria e tudo mais, e são pessoas que elas ficam ali naquela caixinha, sabe? Uma pessoa que praticamente não sai de casa, uma pessoa que só fica na frente do computador, que quase não interage com as pessoas, e isso vai te tornando uma pessoa que sequer sabe lidar com as outras pessoas, sabe? Isso vai te tornando uma pessoa muito fechada, uma pessoa que só fica ali na sua visão de mundo. E, cara, o mundo é tão mais amplo, o mundo é tão maior do que isso. E quando você tem contato com diferentes pessoas, isso te ajuda, inclusive, profissionalmente, porque você sabe iniciar uma conversa, você sabe como ser uma pessoa agradável, você sabe se relacionar com os outros, você sabe criar relacionamento. Isso é super importante para o mundo profissional. Você ser uma pessoa agradável, você ser uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que cria relacionamento com seus clientes faz toda a diferença. Então, não que a faculdade seja o único lugar que você vai aprender isso, mas eu te garanto que é um lugar que você vai aprender isso com muita intensidade, porque vão ser 4, 5 anos que você vai estar convivendo com pessoas o tempo inteiro, você vai precisar daquelas pessoas, você vai precisar fazer trabalho em grupo com aquelas pessoas, você vai se relacionar com elas em eventos, em festas e tudo mais. E isso faz muito bem, isso te faz crescer como pessoa e profissionalmente também. Então, bom, chegando à conclusão do vídeo, vale a pena fazer a faculdade de design gráfico ou não? E a resposta para isso é de que não existe uma resposta certa. Eu trouxe aqui vários pontos positivos e negativos de cada um. E quem tem que tomar essa decisão é você. Você tem que olhar para si mesmo, avaliar o que faz sentido para você e tomar a decisão que mais se adapta à sua realidade, ao seu contexto. Não sou eu que vou te falar, você tem sim que fazer faculdade, ou você não precisa fazer. Não sou eu que vou te falar. É você que tem que tomar essa decisão consciente, sabendo os pontos positivos, sabendo os pontos negativos, e tomar essa decisão com o que vai ser melhor pra você. E uma coisa também, nada impede de você começar a faculdade, mas também começar a trabalhar. Então você pode, enquanto você faz faculdade, você pode fazer vários freelas, você pode se tornar um autônomo, né? Abrir uma MEI, começar a prestar serviço para as pessoas, nada impede. E nada impede também de que enquanto você faça uma faculdade, você estude por fora também para se aperfeiçoar cada vez mais. Talvez eu tenha te deixado com mais dúvida do que quando você começou esse vídeo. Mas isso é normal.
E cara, sinceramente, essa é uma decisão grande que você tem que tomar. Procura outros vídeos, procura entender mais sobre as faculdades de design. Eu tô falando aqui de uma faculdade federal, mas existem diversas outras faculdades de design gráfico que você deveria entender como elas são, deveria entender como elas funcionam, pra ver se isso faz sentido pra você ou não. Você tem que pensar na sua realidade financeira também, se for pra você pagar uma faculdade de design, isso é viável pra você ou não? Porque se não for, cara, seja autodidata então. Senta na frente do computador e estuda. Mas pra mim o mais importante disso tudo é que seja autodidata, seja na faculdade, você comece a trabalhar desde cedo. Porque se tem uma coisa que ensina muito mais do que qualquer um desses lugares é o mercado de trabalho. E quanto antes você começar nesse mercado, antes você vai conseguir resultados. Quanto antes você começar, mais rápido você vai conseguir crescer o seu nome, conseguir crescer sua carteira de clientes e conseguir ter uma renda recorrente e conseguir, enfim, se estabelecer nessa profissão. Então, obrigado por assistir até o final. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, coloca aqui embaixo que vai ser um prazer ler cada um desses comentários, responder cada um deles e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!